Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, o podcast da vida real. Hoje temos o prazer de receber aqui Flávia Amaral. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz. Tudo bem? Tudo bem. Bom, para a gente começar, você pode nos dizer o que você faz e explicar um pouquinho? Então, Luiz, eu sou educadora física, né? Já faz um tempinho aí, eu me formei em 2007 e eu sempre gostei muito do público idoso, da pessoa idosa. E eu trabalho com esse universo desde o início da minha carreira profissional. E atualmente eu sou especialista no processo de envelhecimento, a gente chama de especialização em gerontologia. Eu fiz no Albert Einstein, eu fiz uma especialização anterior também, né, com foco na musculação terapêutica adaptada em São Paulo. E atualmente eu trabalho nas instituições de longa permanência para idosos, que chama ILPI, e também, o que mais que eu faço? Faço tanta coisa. Eu faço consultoria para pessoa idosa e para familiar. Então, assim, eu vou até a casa de algum familiar que tenha pessoas idosas em casa e ajudo nesse processo de cuidar das atividades do dia a dia, né? E aí eu tento facilitar, né? Eu tento ser uma facilitadora desse processo de cuidado. Além disso, eu sou personal de idoso, só atendo pessoa idosa atualmente. E faço coordenação de projetos também. Eu trabalho na Fundação José Carlos da Rocha há muitos anos, 15 anos. E lá eu tenho projetos na parte de atividade física para pessoa idosa e projeto com música, né? A gente tem um coral, que é bem legal também, com os idosos. E aí eu também faço a coordenação de projeto de todos os projetos envolvidos nas instituições pela fundação. Aí nós temos arte-terapia, dança de salão, atividade física, estímulo cognitivo e música. Caramba. É bem legal. Tudo isso para idoso? Sim, Caramba. tudo isso dentro da instituição, né? E são atividades que são realizadas no dia a dia. Então, assim, cada prestador às vezes vai 1 ou 2 vezes na semana realizar a atividade dentro do projeto dele. Certo. E quais são os principais desafios que você encontra ao trabalhar com os idosos? Olha, se for pensar na pessoa idosa de uma maneira geral, existem muitos desafios, né? Um deles é a parte da saúde, que muitos idosos enfrentam uma dificuldade de conseguir uma vaga. Às vezes, assim, ele está passando por uma dificuldade que ele já tem que ser atendido, né? Dentro do sistema de saúde, existe uma ordem, né? E às vezes ele tem que esperar para isso. Até dentro das instituições, para o idoso entrar numa instituição, por exemplo, ele fica numa fila. Porque às vezes a instituição pública, eu estou falando das instituições públicas, não tem vaga. Então ele fica aguardando essa vaga chegar. Aí como que funciona isso? O assistente social vai até a pessoa idosa, vê se ela tem o perfil para aquela instituição. Aí se estiver tudo ok, ela entra. Só que o problema é que a gente tem muito idoso na fila de espera e a maioria das instituições estão cheias. Entendi. Então é bem delicado. E isso não é só a instituição, né? O idoso que precisa fazer um exame, né? Muitos idosos passam por doenças crônicas, né? Uma hipertensão, diabetes, uma artrite. E às vezes para ele marcar um exame até ser atendido, pode ser que o caso dele agrave e já mude até de outro patamar. Aquilo já fique mais grave e ele não consegue uma assistência imediata. Isso vai gerar uma consequência. Então a gente tem que pensar com carinho a respeito disso, né? E aí você falou disso, eu tenho até um conhecido que já faleceu há muito tempo, era idoso, e aí acho que ele tinha uma cirurgia para fazer, acho que de próstata, se não me engano. Só que aí ele morreu esperando, porque é muita gente, demora, e aí tem esse negócio de mutirão que faz uma vez, mas isso é muito complicado. Mas como que a gerontologia pode melhorar a qualidade de vida dos idosos?
Então, a gerontologia, ela estuda o processo de envelhecimento, né? E o que é importante? A parte da saúde, né? E o que está voltado na parte da saúde que a gente tem que olhar? A parte física do idoso, né? A parte cognitiva e a emocional. Então, a gente trabalha, hoje em dia, a gente tem diversas possibilidades. E o quanto mais pessoas envolvidas nesse processo, melhor vai ser o resultado disso. Pessoas que eu quero dizer profissionais da área da saúde, nesse cuidado com a pessoa idosa, né? Então, assim, eu, Flávia, estou com 44 anos hoje. Então, se eu faço um acompanhamento nutricional, se eu faço a minha atividade física, se eu já passo num médico que ele já faz esse monitoramento de como eu estou fisiologicamente, se eu já passo em um psicólogo para me acompanhar emocionalmente, tudo isso, todos esses profissionais, eles vão assim agregar nesse suporte para você chegar lá na frente, você ter mais qualidade. E isso faz toda a diferença. E quais estratégias você utiliza para poder, para o idoso ter um envelhecimento mais saudável? Tem alguma coisa específica que só você faz ou é generalizado? Eu sou muito a favor da equipe multidisciplinar, Certo. né? O trabalho de vários profissionais, né? Nós temos o fisioterapeuta, o geriatra, o psicólogo, o nutricionista, terapeuta ocupacional. Nós temos hoje várias alternativas e práticas também que são importantes. Tem o educador físico, que são importantes e que vão dar um resultado mais positivo quando você estiver acima dos 60 anos, né? Então, assim, quanto mais abrangente for esse suporte para você no envelhecimento com relação aos profissionais envolvidos, melhor você vai chegar lá. Se você for uma pessoa que vai ter atitude, vai ter força de vontade, disciplina de querer fazer um processo diferente, que seja diferente. Não, eu vou pensar que eu quero ter uma velhice saudável. Para isso, vou precisar de algumas coisas. O que eu preciso, né? Para ter um envelhecimento saudável. Eu preciso dar atenção para mim. Como eu dou atenção para mim? Olhando para esses profissionais, ver o que eu preciso. Só que isso gera um custo. Sim. E às vezes alto. Por quê? Porque nesse suporte que falta da saúde, nem sempre eu vou conseguir o atendimento imediato. Então é mais uma coisa que a gente precisa pensar para o futuro. Né? Nós precisamos de mais suporte na área da saúde, mais profissionais envolvidos de forma gratuita, né? Que todos possam ter. Nós já temos, né? Nós temos ao ar livre as atividades, as academias ao ar livre. Mas realmente funciona? Funciona, com certeza. Mas o que é importante? Direcionamento. Eu acredito muito no direcionamento, porque eu não sou igual a você. Então, a forma como o exercício vai funcionar para você vai funcionar diferente para mim. Certo. Não vai ser o mesmo resultado. A gente pode fazer a mesma coisa. Às vezes, seu ganho de massa muscular é muito melhor que o meu. Porque seu metabolismo funciona diferente do meu. E a gente esquece de respeitar as individualidades. Até com relação ao profissional da área da saúde. Nós precisamos respeitar as individualidades, mesmo que a gente trabalhe em grupo. Certo. Então, esse olhar diferenciado, com atenção e respeito à individualidade, vai fazer toda a diferença no trabalho da pessoa que está indo cuidar, né? Porque todos esses profissionais, o foco deles é o cuidado, né? E no seu trabalho com os idosos, você já percebeu se tem, vamos supor, tem um grupo de idosos aqui e um grupo de idosos aqui. E aí, esse grupo, ele tá mais focado em realmente cuidar da saúde, e esse aqui diz assim, eu quero cuidar da saúde, só que você não vê um empenho diferente desse. Existe isso ou todos se empenham bastante para poder ter uma qualidade melhor já depois de velho? Não, nós somos todos diferentes, certo. Né, Luiz? Eu sou muito do universo de possibilidades. Certo. Eu atendo mais ou menos uns 300 idosos por semana. Né, assim, porque eu atendo instituições de longa permanência para idosos. Então, assim, eu tenho uma referência de pessoas idosas bem abrangente. E o que eu tento sempre ter muita cautela e atenção na individualidade, né? Até a cada instituição, elas têm perfis diferentes. E você tem que respeitar muito isso também. Sim. Né? É você fazer o seu trabalho
eu penso assim que a gente precisa fazer o nosso trabalho focado nele. Então, a partir do momento que você entrar nesse universo, você está focado ali, porque você gosta daquilo, você está fazendo com prazer, então foque naquilo. Nós vamos ter várias possibilidades. Vai ser aquele que você vai falar assim, olha, você vai precisar praticar atividade física diariamente, tá? De manhã e no final do dia, de manhã você vai fazer um alongamento, e ele vai falar, ok, e vai ser tudo de boa, com um mês você já vai estar tendo resultado com ele. Certo. E você vai ter aquele que vai falar assim, pra que eu vou fazer isso? A minha avó eu achava tão engraçado, porque a minha tia me contando, eu sou mineira, e eu ia para Minas Gerais, e a minha avó tinha uma fisioterapeuta. E a minha avó era uma pessoa que veio, é muito simples, né? Então, ela chegou e falava para a fisioterapeuta assim, pra que eu vou ficar levantando esse pau? Me fala, o que tem a ver eu ficar levantando o pau? E eu tenho que pagar por isso. Sim. Entendeu? Para você saber, assim, para ver que o universo, né, de uma pessoa mais velha pode vir do ambiente que ela foi cuidada, em que ambiente, como que ela vê uma atividade física, se ela entende que aquilo realmente vai ser um processo que vai trazer um benefício. E aí que tá o diferencial até do profissional que cuida, que atende. Você compreender esse universo, entendeu? Então você tem que começar, primeiro você ganhar confiança, fundamental. O idoso, quando ele ganha a sua confiança, você vira ele de cabeça para baixo. Eu brinco, falo, agora eu ganhei a confiança, demorou, vamos lá. Tem hora que você vai ter que ser firme. A gente não pode achar que o idoso é uma criança. Sim. Muitas pessoas fazem isso, né? Não fazem por maldade, não é isso. É porque acha que eles estão fragilizados, né? Mas a gente esquece que aquela pessoa idosa, ela tem uma bagagem muito maior que a nossa, né? Então, aquilo ali tem que ter um peso. E a gente esquece disso e às vezes trata o idoso como criança. Certo. O que acontece muito também, já falando aqui, já estou atravessando aqui, mas pessoas que já têm um declínio cognitivo grande, assim, que você vai conversar com ela e daqui 5 minutos ela não lembra mais o que falou, ela vai ficar pedindo comida o tempo inteiro porque ninguém deu comida para ela, né? Essa pessoa, como que você vai abordar? Certo. Muitas pessoas vão começar a falar assim, como que eu lido com ele? Nunca fala diretamente com ele. É interessante isso, né? A gente fica com um pouco de medo de falar com uma pessoa que já tem uma síndrome demencial. Certo. E não. Você vai achar que a pessoa é incapaz, né? E não é. Não é. E não é. Né? A gente tem que tentar. Igual, é muito engraçado. Assim, às vezes você leva a pessoa no atendimento, uma pessoa idosa, ela vai no atendimento, seja do médico, um fisioterapeuta, primeiro tem um nutricionista, ela sempre vai acompanhada. É difícil ela ir sozinha se ela não tiver a autonomia preservada, né? E aí, chega lá, o profissional não faz as perguntas para a pessoa. Faz para quem está acompanhando. Nossa, mesmo que ela tenha autonomia. Sim. Sabe? E isso é uma falha. É. Sabe por quê? Porque aí a gente já vê que é um desafio para a pessoa idosa. Esse é um desafio. É como se a gente esquecesse do idoso. O idoso não faz mais parte. Você já sentou numa mesa, assim, de família, e a avózinha lá sentada? Certo. Presta atenção, quem conversa com a avózinha? Eu já fiz isso comigo e eu me peguei sem querer excluindo a pessoa idosa que estava. Por quê? Porque sem querer a gente faz isso. Só que para ela, que é idosa, isso aí tem uma força gigante. Dela não se sentir mais parte daquele grupo. Mas isso também é automático, né? Tipo, é uma coisa ruim. Mas às vezes, sem você querer, você acaba excluindo. Tá falando bobeira, né? Acontece isso. Mas aí é importante a gente parar para refletir a respeito, né? Dessa inclusão da pessoa idosa em todos os aspectos das nossas vidas. Certo. Porque ele é a pessoa na mesa que tem mais bagagem. Com certeza. O que pode te ensinar mais. Sim. E ele está sendo deixado de lado. E se for uma pessoa idosa já com uma síndrome demencial, esquece, eu falo, aí que ele é rejeitado mesmo. E isso para ele é muito difícil. Então, assim, eu que lido muito com esse universo, eu chego uma pessoa e falo assim, eles falam assim, o que eu estou fazendo aqui?
Minha família não vem me ver, eu não me sinto mais valorizado, ninguém liga para mim, Sim. eu vou continuar vivendo por quê? Todo mundo precisa de um sentido para viver. Então, se eu chegar lá na velhice sem ter um sentido, para que eu vou viver? Então, o meu trabalho também, quando eu estou dentro das instituições ou atendendo personal, eu penso muito nisso, né? Eu preciso buscar, assim, o que a senhora gostava de fazer? O que você curte, tá? Buscar alguma estratégia para ela se sentir parte de algo. Isso é muito importante. Sentir parte de algo, porque aumentou muito o índice de suicídio também, depois dos 60 anos, né? Eu penso assim, né, Flávia, eu tenho 2 filhos, o que me move, né? Falo que o que me move é o amor. Sim. É a primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter amor por tudo que a gente faz, né? Principalmente por nós mesmos. E meus filhos. Sim. Então imagina eu chegar lá com 70 anos, eu não tenho mais meus filhos, aquele que eu dei tudo. Dei tudo, dei meu suor, minhas horas, trabalhei bastante para dar o bom do melhor para eles e de repente lá na frente eu falo, para que eu fiz tudo aquilo? Então a gente tem essa dificuldade também, só que a gente tem que ter muita consciência disso, que a gente cria ou a gente faz porque a gente quer fazer. A gente não pode deixar também que os filhos pensem que eles têm alguma responsabilidade. Eu falo que eu já vou me inscrever enquanto eu tô sã, vou colocar eu já em várias instituições ali, ó. Já vou falar, não quero. Eu não quero ser aquela mãe que fica cobrando os filhos porque eu te dei tudo e agora você... Porque isso vai gerar um impacto muito grande em mim. E eu não tô dando as coisas para meus filhos porque eu quero algo em troca lá na frente. Então a gente já tem que trabalhar isso agora. Enquanto eu ainda tô com a minha parte cognitiva preservada, que eu ainda consigo ter a minha independência e minha autonomia preservada, então eu vou pensar nisso agora, que lá na frente eu não quero ficar nessa dependência emocional dos meus filhos. Sim. E se eu estiver sozinha, ok, o que eu posso fazer por mim? Né? Sozinha. Agora com uma síndrome demencial. Agora eu fui lá, fiz o exame e descobri que eu estou com mal de Alzheimer. O que eu vou fazer? Já bola uma estratégia já. Enquanto você ainda tem consciência do que você faz. Não fica querendo que uma outra pessoa seja responsável por você. Né? O que eu vou fazer? Enfim, dentro das minhas possibilidades financeiras, emocionais, né? Porque tem tudo isso. Né? Você ter um suporte assim de cuidador, pessoas que cuidam, é caríssimo. É muito caro. Graças a Deus a gente tem as instituições públicas, né? Tomara que eu seja uma velhinha demenciada legal, porque tem uns que dão um pouco de trabalho. Sim. E aí é mais difícil de cuidar. E aí você falou o seguinte, então, cada idoso tem uma necessidade que deve ser tratada individual, certo? Então, como que é gerenciado isso? Por exemplo, como que eu vou saber que um idoso deve ir para uma academia comum e uma academia especializada? Então, isso aí é através da avaliação, né? Avaliação, eu faço muita avaliação funcional para a pessoa idosa. Né? Eu vou ali ver como que ela está de equilíbrio, como ela está cognitivamente. Eu dou muito valor para a parte da anamnese, porque eu quero entender como foi a realidade dela ao longo da vida, como que foi tudo isso. Porque a parte emocional influencia muito na parte física, é impressionante. Muito, assim, absurdamente. Então eu faço uma amnese com muito carinho e acolhimento daquela história, sabe? E aí depois eu vou ver ele na parte da marcha, amplitude, como que tá, na parte de flexibilidade, né, de força de membro superior e inferior. Então é um pouco diferente a avaliação com uma pessoa mais velha, né? Como que eu vou abordar. Mas chega aos 60 anos, cognitivamente preservado, independente, fisicamente bem, ele pode ser avaliado de uma forma convencional, sem problema nenhum. Agora, você pega uma pessoa idosa que já sofreu um AVC, que ela tem um lado comprometido, que ela já a fala dela já não está normal. Aí é uma avaliação mais completa, não vai precisar de mais de um profissional envolvido, entendeu? Entendi. Então vai muito de cada caso para você conseguir avaliar. É o que eu falei, eu sou muito do individual. Então eu vou olhar, aquele ali, ele já está numa cadeira de roda.
eu vou fazer uma avaliação dentro das possibilidades dele. Eu não vou ficar ali com um padrão que eu tenho que fazer. Não. O que ele responde para mim? Eu vou começar dali. E dali eu vou traçar uma estratégia, uma metodologia para ele. Eu faço muito isso. Eu desenvolvo algumas estratégias de acordo com a pessoa que eu estou atendendo, sabe? Então eu sempre fui muito do personalizado. Para você eu vou dar e você vai me dizer, né, daqui a um mês, o que a gente evoluiu com relação ao que você trouxe para mim. Não o que veio já de protocolos e processos. É claro que a gente tem as referências e elas são fundamentais, mas eu utilizo isso dentro das suas possibilidades, entendeu? Se a gente for falar de dieta para idoso, tem uma restrição diferente e tem alguns alimentos que são mais benéficos para uma pessoa que tem mais idade ou não? Então, é sempre importante você ter o acompanhamento com o geriatra, né? E se precisar com o nutricionista, que ele vai te direcionar melhor a respeito das dietas, né? O que é importante? Se falta alguma vitamina, alguma coisa para complementar depois que ele faz vários exames e vai constatar ali, o médico, né, o nutricionista vai olhar aqui e vai falar assim, olha, eu preciso suplementar essa pessoa idosa. Aí, de acordo com o que eles têm ali, eles vão suplementar, seja em vitamina D, seja em proteína, né? Tem idosos que fazem uso de sonda. Eu falei disso na última live que eu fiz também, sobre as dietas enterais. Então, assim, vai muito de acordo com cada pessoa. Agora, um idoso ativo, o que ele tem que ter? Tem uma alimentação saudável, né? Hábitos saudáveis. Alimentação saudável, o que seria? Né? Acho que todo mundo sabe. Comer muita fibra, frutas, legumes, verduras, carboidratos mais saudáveis, né? Aqueles que são melhores para a saúde, menos gorduras, né? Menos os açúcares, os doces, que a gente adora. Eu sou a favor do equilíbrio. Eu acho que a gente não precisa tirar nada. Claro, se não tiver uma patologia junto, né? Às vezes uma pessoa diabética, ela vai ter que ter esse controle. Mas será que se ela tiver o controle, será que um dia ela não pode comer? Sim. Se tiver tudo certinho, né? Uma pessoa idosa. Você restringir muito as coisas, ela que já perdeu um pouco do paladar, do olfato, já é difícil ela se alimentar. Porque a gente vai tendo perdas ao longo do processo de envelhecimento. E isso vai fazer diferença também para se alimentar. Ele não vai ter o mesmo apetite que eu tenho ou que você tem. De comer uma coisa suculenta. Lá na frente, o negócio suculento nem é tão suculento para mim. E aí a gente tem que ter estratégias para ele também não perder peso, né? Então a gente tem que pensar nisso com carinho. E é importante também ter um vozinho forte. Forte no sentido de massa magra, né? Então depois dos 60 anos, a gente precisa muito pensar com carinho. Eu já estou adiantando aqui com relação à prática de atividade física voltada para o ganho de força. E aonde a gente encontra isso, né, de uma maneira mais segura para uma pessoa idosa? Na musculação. Flávia, mas eu já fui na musculação e saí de lá pior. E aí que tá. Nós precisamos capacitar os nossos profissionais da área da educação física para lidar com o público que precisa de um olhar diferenciado. Ele não está ali por estética, ele tá ali, a maioria, né? Está ali por saúde. Claro que nós temos os vozinhos sarados também, que eles também estão querendo estética. Muitos deles. Mas a gente tem aqueles que querem saúde, né? Que eles já vêm com uma dificuldade, ou uma mobilidade já reduzida. Então, tudo isso a gente tem que pensar com carinho e dar uma atenção diferenciada. Então, um exercício que é ok para uma pessoa que está bem, não vai ser o mesmo para aquele que tem uma limitação de amplitude de ombro, por exemplo. Sabe? Então, a gente tem que pensar com carinho e levar os vovôs para fazer musculação. Isso é o caminho, né? Vovós. Se alimentar bem, né? Se alimentar bem. Por exemplo, se eu tenho um idoso em casa, como que eu posso tornar esse ambiente doméstico mais, vou dizer, adaptado pro idoso?
Você está falando com relação à segurança. Segurança, acessibilidade, facilidade. Sim. Então, é importante, assim, no ambiente onde ele fica, né? Onde ele realiza as atividades do dia a dia, né? A casa costuma ser a casa dele. Ser um lugar, assim, que tenha poucos... Se for um idoso que já precisa de uma atenção maior, porque a gente tem os idosos ativos que, ok. Mas coisas com quina, não ter muita coisa, sabe? Não ser uma casa com muitas coisas. Porque isso dificulta até tapete, a movimentação, tapetes. Tapete tem idoso que tem pets, né? Uhum. Então, os pets a gente tem que ter cuidado. Porque os pets podem causar quedas. Uhum. E a queda é um fator aí de risco alto para uma pessoa idosa. Então, a gente tem que ter cuidado com os pets também. Todo vozinho meu que tem pets, eu falo, gente, atenção, pelo amor de Deus. Aí tem a bolinha do pet, o ursinho do pet que vai ficar no chão. Isso aí pode ser um causador de um trupicão, o idoso cair. É complicado. A iluminação é muito importante. O colchão é muito importante. Né? A altura das coisas, do sofá, da poltrona, ele ter apoios, sabe? Para levantar, para sentar. Piso molhado. Cuidado com piso molhado. Né? Às vezes mora numa casa como chama o piso liso? Piso frio? Tem um nome específico, esqueci o nome. Então, esses pisos mais lisinhos, às vezes molha e se for claro, a gente não enxerga. Sim. Nossa, é um perigo. Lodo também escorrega. Nossa, então tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. Molhou, seca, pelo amor de Deus. Então é importante tirar os excessos, aparar essas arestas aqui, tipo a mesa, tirar as quinas, colocar corrimão também ajuda? Muito importante, muito importante. Colocar a barra, né, no banheiro. No banheiro, até para sentar, tem uns suportes que deixa mais alto, que não precisa sentar no vaso sanitário no baixinho. Você compra esse suporte, fica mais alto para ele, já instala uma barra ali para ele se apoiar, para ele tomar banho, uma barra para ele se apoiar também. É importante, né? Já falei da iluminação também é importante. O piso tá sempre atento. Você tem que preservar a segurança, né, da pessoa idosa. Isso é muito importante. Só que tem outra coisa. O que que acontece? Às vezes essa pessoa morou a vida inteira nessa casa. Então, para ela tirar um tapete do lugar é complicado. Então, você tem que pensar nisso. Como apego, que... né? Tem um apego, tem uma memória afetiva ali. Você não vai mexer nisso. E às vezes aquilo ali é um fator de risco. Então você tem que ter toda uma estratégia ali para lidar com isso. Às vezes é mais fácil alguém de fora, eu chegar como profissional e falar: olha, você já caiu uma vez. Se a gente não mexer nisso aqui, isso aí pode causar uma queda, uma fratura, você pode ter uma infecção, pode até levar à morte, né? Então a gente tem que pensar com carinho na segurança. A minha avó, antigamente, ela só andava com calçado alto, tipo uns tamancão, porque ela dizia que se ela usar chinelo baixo, doía as pernas e tudo. E realmente faz sentido, eu fiz o teste e é bom mesmo andar de salto alto. Mas assim, um problema que acontecia com ela muito, que quando a gente andava nas ruas, né, ela, sabe quando a gente dá um passo alto assim? Ela dava passos, tipo, no chão, tipo, passava o pé, tipo assim, ó. Então o pé dele ia meio que arrastando no chão, sabe? Então direto ela caía, tropeçava, direto. Então, tipo assim, às vezes era preferir deixar ela não sair tanto, porque toda vez que ela saía, mesmo acompanhada, ela tropeçava direto e caía. Tanto que teve uma vez que ela tava comigo, a gente voltando, porque ela gostava muito de sair, e você fala que não, ela não aceita e briga com você. E a gente tava no centro, foi fazer compra no supermercado, tava chovendo, aí beleza, fomos, tava acompanhando ela, segurando no braço, acho que é nesse braço. E aí beleza, voltando e ela já cansada já, porque ela andou assim um pouquinho, ficou muito tempo em pé, ela já cansa fácil. Aí a gente voltando e tal, ela pediu pra descansar, vai chovendo, eu com guarda-chuva, beleza, vamos descansar. A gente sentou numa pracinha ali, fiquei lá esperando ela descansar um pouco. Cara, assim, aí foi coisa de um segundo que eu
perdi a atenção, ela levantou e foi andar, ela caiu e fraturou o fêmur. Aí, putz, e ainda bem que eu tava perto de casa. Daí eu fui levando ela, assim, vamos dizer, arrastado, porque ela não conseguia pôr a perna no chão. Então foi um transtorno. Imagina, cheio de sacola nos dois braços, guarda-chuva, chovendo, ela toda ali, nossa, enfim. Aí levei pra casa e aí foi esse transtorno. E aí, enfim. Aí eu tô dizendo isso porque antigamente eu não tinha a consciência que eu tenho agora de que o idoso ele realmente tem dificuldade. Às vezes, tudo bem que ele dá uma. Ah, tô cansado. Porque às vezes o idoso precisa de atenção. Uhum. A gente percebia que ela queria atenção, porque não tinha ninguém perto, só tinha eu, né? Então, às vezes eu ficava meio sem paciência, né? Porque eu morava com ela, né? E aí, tipo, de novo ela vem com esse negócio de novo, né? Então, assim, é complicado porque a gente realmente tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque é uma pessoa idosa, ela precisa de alguém para cuidar. Se não tem ninguém, ela vai fazer o quê, né? Entendeu? Então, era isso. E tem uma outra situação também, que eu passei esses dias, cara, que eu fiquei um pouquinho revoltado. Eu fui cortar cabelo, aí tava saindo, vindo embora, e aí eu passei por uma senhora que eu conhecia de um tempo, né, de vista. Passei por ela, assim, uns 100 metros, aí eu ouço um barulho, pá! A senhora caiu no chão. Ela tem uns 90 anos, sei lá. Aí eu corri pra ver o que aconteceu, né? E ela tava deitada no chão, bateu a cabeça, bateu o ombro, enfim. Aí eu falei, vou deixar ela aqui, vou ligar pra emergência, né? Porque não sabe o que aconteceu, né? Enfim, aí demora. Aí vem o filho dela, que também é um senhor, levanta a mulher de qualquer jeito, puxando com tudo o braço dela aqui. Eu falei assim, moço, não faz isso, cara. Não sabe o estado dela, ele não tá nem aí. Foi levantando. Aí eu falei, pô, vou ajudar então, né? Já que tá levantando, vamos aí. Puxando o braço dela com tudo, ela reclamando de dor, enfim. Aí teve um momento ali que eu acho que ela tava sentindo tanta dor que ela desmaiou, meio de levando ela assim. Aí levamos ela e aí deixamos ela no chão, porque a cama dela é desse tamanho de altura. Até colocar ela em cima era, enfim. Aí colocamos um travesseiro assim e deixamos ela deitada, ela desmaiada, enfim. Chamamos a ambulância e aí ela começou a vomitar. Ela tava assim, desse jeito, ela começou a engasgar. Virei ela de lado para ela poder, né, não engasgar. E ela começou a vomitar dos lados e tal. O filho dela, sei lá pra onde que foi, subiu lá pra dentro. E aí eu fiquei ali esperando ela ali até o SAMU chegar. E ela falando, suando, porque a pressão dela provavelmente deve ter caído, né? Suando, aí a gente limpou ali, enfim, passou um pano para poder tirar o suor dela, enfim. E aí depois o SAMU chegou, fez acho que a contenção que diz, né, que pega de um jeito certinho para colocar na maca, né? Mas aí quando eles levantaram ela tava sentindo muita dor aqui, muita dor. E ela machucou a cabeça também, tava com sangue. Mas enfim, no final das contas eu sei que ela fraturou aqui também, mas a cabeça não deu nada. Mas é uma senhora de idade, tipo 90 anos, e qualquer queda, qualquer batidinha que dá, já é um risco enorme, né? Então assim, aí eu digo porque esse filho dela negligenciou completamente. Talvez porque tá meio saturado ali de morar com ela, puxa de qualquer jeito, não tá nem aí, e aí acaba quem sofre, né? É quem tá ali. Mas enfim, é uma situação muito complicada. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fui lá perguntar de novo e tá tudo bem. Luiz, eu posso falar a respeito dessas duas situações rapidamente? Então, arrastar o pé é muito perigoso, né? Então, se a pessoa idosa ela arrasta o pé, no caso sua vozinha, tem que ver, né, o calçado que ela está utilizando. Pode ser falta de força mesmo, né? Começa a arrastar porque é mais fácil. Eles acham que é mais fácil, mas a gente tem que orientar a levantar o pé para andar, não arrastar. Mas aí fica difícil que eu não consigo. Treino de marcha, né? Treinar marcha com essa pessoa, para ela não arrastar o pé, porque aí o risco de queda aumenta muito com o arrastapé. Esse arrastapé não é bom, ele é bem ruim. Aconteceu uma queda, se você não souber os primeiros socorros, liga para emergência. Não mexe na pessoa idosa. Aliás, em ninguém. Pode ser uma pessoa bem, tá bem, não, tudo certo, mas uma pessoa idosa liga para emergência e não deixa ninguém chegar perto.
né? Porque você não sabe o que que aconteceu. Às vezes pode parecer que tá tudo bem, mas a gente não sabe como tá por dentro. Então, assim, se você tem essa consciência, pode ser o filho, só se for uma coisa já, o filho chega e fala, eu vou fazer, aí já não cabe mais a você. Você falou, você orientou, aí não cabe mais a você. Mas se você tá com a sua vozinha e você é o responsável, chama a emergência. Ela tinha fraturado o fêmur. Você ainda andou com ela, Andei entendeu? com ela. É. Poderia ter, às vezes, prejudicou ainda mais esse processo. Então, ter esse cuidado. Ele também poderia ter mexido na idosa, né? Tinha que ter chamado a urgência, a emergência, liga e aguarda. E aguarda e vai chegando gente, né? Espera. A gente já chamou a emergência, tá chegando, não mexe na idosa, porque isso pode gerar uma consequência ruim. Bom, e quais são os cuidados específicos que a gente tem que, a gente não, o profissional né, da gerontologia tem que ter quando ele está indicando um exercício físico para o idoso? Porque, igual você falou, às vezes o cara tem uma dificuldade de levantar o ombro, ou tem alguma, qualquer dificuldade, né, para poder fazer exercício, e aí a gente acha que ele tem que fazer igual todo mundo. Então, tem que ter um cuidado. Qual é esse cuidado que a gente tem que ter? Não, primeiro, assim, avaliar, né? Passar pela anamnese, fazer a avaliação e a partir daí te dar um direcionamento do que fazer. Pessoa idosa, você tem que saber aferir os sinais vitais, né? Saber a pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, para ver se tudo ok e aquela pessoa pode realizar atividade física. Então, isso você faz antes e depois da atividade, né? Dependendo, se ela não estiver bem, você não pode continuar. Sempre observar tudo, estar atento. Você vai atender uma pessoa idosa e você já faz o acompanhamento, você sente que ela não está bem, opa, você já pergunta. Para quem tiver, olha, como que foi o dia dela hoje? Aconteceu alguma coisa ontem? Você tentar fazer uma anamnese até diária desse acompanhamento é importante, né? Porque quando a gente começa a fazer esse acompanhamento, a gente vai saber. Eu vou olhar para o meu aluno e vou saber se ele está bem ou não. Opa, hoje ele não está bem. O que aconteceu hoje? O que deu? Ah, ou eu fiz um exercício na última aula e ele sentiu desconforto. Aí eu vou lá. É muito importante você também ter todas as atividades que você desenvolve com o idoso por escrito, né? Então, a aula que foi realizada há 2 dias atrás, você tem lá, fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa com ele. Ah, Flávia, ele ficou com dor. Eu vou olhar lá, ah, pode ser aqui, né? Ah, foi um agachamento que eu realizei. Às vezes mexer na amplitude desse agachamento, né? Às vezes fazer menos repetições. Então você tem que ir ajustando para conseguir lidar da melhor forma possível. Então esses ajustes têm que acontecer constantemente nesses atendimentos, entendeu? Então você tem que estar atento. Não pode ir lá, pá, pá, pum, não. Né? Vou, já montei aqui mais ou menos e vou atender e beleza. Não. Não é assim. Não, é igual as amplitudes de movimento, né? Ele tem uma limitação na amplitude de ombro. O que que eu posso fazer? Você pode usar dentro do que ele consegue e ir melhorando isso, né? Tem muitos casos que ele vai tendo uma progressão. Aí nessa progressão você vai aumentando o grau de dificuldade, vai aumentando a amplitude, mas vai de acordo com o que ele te oferece. Sempre, nunca além. Ele te oferece A, você vai no A e vai aumentando gradativamente isso. É importante você evoluir. Se a pessoa idosa ela tá te respondendo bem, evolua. Evolua. Porque assim, a nossa resposta quando é jovem é rápida, né? Às vezes em um mês você já, opa, da pessoa idosa não. Então, assim, para você ter uma resposta, às vezes é 3, 6 meses, opa, melhorou um pouquinho, agora ela tá andando sem arrastar o pé. Sim. Conseguindo, porque a gente treinou muita marcha, ela tá conseguindo, depois de 6 meses. Então, é um pouco diferente essa avaliação e esses resultados. E você tem que falar isso para ele entender que o processo é diferente. Ai, mas eu estou fazendo já um mês, não vi nenhuma diferença. Falei, alguma diferença a senhora viu? Com certeza. Com certeza. Desconforto, por exemplo. Às vezes eu não conseguia levantar sozinha, agora eu já consigo de uma forma mais rápida, sabe? Pequenas respostas. Mas vai ter.
mas não é igual uma pessoa jovem, né? Um adulto de 30 e poucos anos não é igual, a resposta é diferente. Tem que respeitar isso também. Flávia, existem muitos profissionais de gerontologia aqui na nossa cidade, ou até no próprio país, porque até pouco tempo eu nunca ouvi falar de gerontologia. Né? A gente ouve fisioterapia, quiropraxia, que está bem em alta, educação física, mas gerontologia eu fiquei. Então, não sei te dizer em números, Uhum. sabe? Te dar uma estatística assim, em porcentagem. O que eu posso te dizer é que a gente tem muitas pessoas ainda buscando essas especializações, né? Ainda é muito recente, ainda, vamos dizer que ainda é um embriãozinho. Está começando a ganhar corpo. Essa nova especialidade aí da gerontologia, desse entendimento do processo de envelhecimento. Mas está crescendo e está atingindo cada vez mais os profissionais, e os profissionais estão começando a dar uma atenção para isso, porque o nosso mundo está envelhecendo mais rapidamente. E o Brasil também. Em 2050, 37 e alguns quebradinhos por cento da população vai ser idosa. Vou pensar quase metade da nossa população de pessoas idosas. Então a gente vai precisar de uma atenção em todas as áreas, né? No sistema da saúde, em tudo. Por quê? Porque o índice de natalidade está reduzindo e a expectativa de vida aumentando. Então a gente tem que olhar com carinho aí. Vai ser a profissão do futuro aí para quem tiver atento aos nossos vozinhos e vozinhos. Já já sou eu lá. Legal. Bom, para a gente começar o nosso segundo bloco, vamos falar um pouquinho da sua parte pessoal. O que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Olha, eu adoro dançar. Sempre gostei de dançar desde pequenininha. Então, quando eu posso, eu saio para dançar. Eu gosto muito. Interessante que a gente vai ficando mais velho, né? Fala, meu Deus, será que tem algum lugar que atenda, né, esse público, né, do adulto? E tem, viu? Tem alguns lugares aí, eu danço bastante, saio para dançar, gostoso. Eu gosto de dançar, faço aula de dança de salão. Agora eu tô um pouquinho parada por causa da correria, mas sempre que eu posso eu vou. Eu adoro atividade física, né? Então, atualmente eu vou na musculação, que é fundamental, e adoro sair para pedalar. Então eu gosto de sair muito sozinha, porque é um momento só meu. Então eu saio para pedalar, não para tempo, né? Cronometrado. Eu gosto de sair para pedalar para ir curtindo a natureza, Ouvindo musiquinha. ouvindo música. Paro sempre em algum lugar para meditar um pouco, para pensar, né, na vida. Então eu gosto bastante também. E eu gosto muito de batucar. De percussão. Eu gosto muito de música. Quando eu era mais jovem eu tocava piano, agora parei, mas agora eu pretendo voltar nem gaita. E eu tô no maracatu, que é maravilhoso. Então é uma prática que tem aqui em Pindamonhangaba gratuita, ali na Praça 7 de Setembro, toda terça-feira. E faz algumas semanas que eu não tô indo também devido à correria, mas eu gosto bastante. Você tem alguma história que você queira contar? Uma história que te motiva, uma história pessoal? Então, eu vou contar uma história de vovôs. Sim. Quando eu comecei na área de educação física, porque eu fiz engenharia antes, eu parei no 4º ano de engenharia, não virei engenheira. Aí eu fui para educação física e aí eu me encontrei, e meus primeiros alunos personais foram 2 idosos de Quiririm. E eu criei um vínculo muito forte lá, até de vô e vó. Então, assim, eu vi o quanto eu gostava de cuidar de pessoa idosa e o quanto eles foram importantes naquele processo para mim, sabe? Então, eu aprendi muito. É uma família italiana e eu adoro os italianos. Eu gosto que eles são expansivos, eles são comunicativos, eles são autênticos e eu adoro isso. Então, foi uma coisa que me marcou bastante. E eu cuidei 10 anos dos 2 e foram pessoas aí que me marcaram, que eu aprendi muito.
e que fez a diferença na minha vida, né? E interessante, assim, eu só penso em idoso quando falo de alguma coisa que marca. Também teve um outro caso de um idoso, na verdade é atual, que ele chegou na instituição sem andar, né, com uma mobilidade bastante reduzida. Ele ficava em casa sozinho e ele foi atrofiando, então ele estava acamado. E ele chegou para mim, a primeira vez que eu vi ele, ele falou assim, eu quero voltar a andar. E hoje ele está andando. E ele tinha um diagnóstico que ele nunca mais ia andar. E ele anda com andador. Agora eu estou trabalhando bastante aqui, ele está conseguindo ficar em pé sem segurar em nada e sustentar. Só que eu não sei se ele vai conseguir andar sem algum dispositivo auxiliar, um andador, uma bengala, não sei se a gente vai chegar nesse ponto. Mas só de ver ele andando e o que isso proporciona na vida dele e como impactou em toda a equipe, porque assim a sobrecarga para as cuidadoras de uma pessoa mais debilitada é muito grande. Então, no início, ela falou, Flávia, eu não aguento minha lombar, de dor na lombar. Aí eu falei que eu ia entrar na instituição para deixar os vovôs e as vovós o mais ativo possível. Então, atualmente, quase nenhum demanda, né, dessa sobrecarga das cuidadoras, porque eu oriento bastante que você precisa dar o poder para aquela pessoa e fazer ela acreditar naquilo, né? Então, a confiança e a segurança é importante. Então, eu falo assim, o que eu fizer aqui, vocês entendem e vocês coloquem em prática, porque quanto mais ele fizer uma determinada ação, mais ativo ele fica com relação àquela ação. Um exemplo, ele não conseguia levantar. Aí eu treinei ele levantar, apoiando. Aí elas ajudam. Eu falei, não vão ajudar. Ele consegue sozinho. Você dá o comando para ele. Levanta. Ele levanta. Você consegue. Então, o fazer por ele, na verdade, você está fazendo muito mais deixando ele fazer por ele. Sim. E aí, elas perceberam que essa voz de comando está surtindo um efeito muito positivo. Então, não é só a Flávia que chega lá e coloca os vou para andar. Não, é um trabalho em equipe. E agora chegou a físio, então tá redondinho. Porque a físio, eu chego para ela e falo, olha, tem como você dar uma atenção, que ele está sentindo um desconforto no joelho direito? Aí ela vai, atende, manda para mim, eu já vejo aquilo e já faço a minha atividade de acordo com o que ela passou para mim, e as cuidadoras já estão ligadas ali, e aí o impacto que isso gera é absurdo. Então eu falo, se vocês reclamarem de dor na lombar para mim, falo para as cuidadoras, eu vou esganar vocês, porque todos já conseguem fazer. Só uma idosinha que ainda precisa, mas ela é bem miudinha, ela ainda gera uma sobrecarga na transferência, sabe? Mas os outros, deixa ele fazer por si, ele consegue. Então, isso para mim é muito gratificante, assim. Eu gosto bastante, eu sempre lembro disso com carinho, quando a gente consegue essas evoluções, porque a pessoa acredita em você, né? E ela também tem essa disciplina. Então, isso é muito legal. Interessante. E aí, eu fiquei um pouco assim, impressionado na questão de como que é importante esses grupos multidisciplinares, né? Que um vai completando o outro, né? Às vezes falta um pouco, pô, você é formado em educação física, só que você não tem um certo conhecimento de fisioterapia e nem de um profissional que é geriatra, enfim. Então acho que um complementa o outro. O ideal seria se tivesse num posto, né? O idoso passa, ele passa por um primeiro, depois ele vai em outro, né? Enfim. Só falando um pouquinho desse seu relato agora, que é importante um alinhamento da comunicação entre todos os envolvidos no processo do cuidado. E a gente também não passar, né, para a área que não é nossa. Então a gente tem que respeitar muito cada área, né, e respeitar e alinhar a comunicação. Então, o que eu vou fazer, eu vou passar para o outro que está acompanhando, que passa para o outro, e a gente vai montar um grupo que vai falar a mesma língua com aquela pessoa que está sendo cuidada ou atendida. Então, isso é importante. O respeito
entre os profissionais envolvidos no processo de cuidado e a comunicação, fundamental. Então, e a gente às vezes tem que deixar o nosso ego de lado e para um bem maior. Então é muito importante a gente trabalhar nosso orgulho, né? Então eu trabalho isso todo dia, porque a gente acha que a gente é importante, né? E a gente não é nada. Não. Então assim, quanto mais você tiver o pé no chão, humildade, para você atingir um objetivo, melhor vai ser o resultado. Então é importante também. Chique 10. Bom, para a gente finalizar, você gostaria de divulgar algum trabalho e as suas redes sociais? Eu gostaria, eu estou com um curso agora, a segunda edição, chama Melhor Cuidado, é pela minha empresa que está iniciando também, a Arro Consultoria Sênior, então quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra no Instagram, é Arro Consultoria Sênior, e na minha página profissional também, que é flaviamaral.gerontologia. Esse curso é voltado para quem cuida de pessoa idosa, profissionais da área da saúde, familiares e cuidadores, auxiliar de enfermagem. Então, nesse curso vai ser semana que vem, dia 21 de setembro. Ele é um curso presencial. Ele vai começar às 8 horas da manhã, vai terminar às 17 horas. Caramba. Então, são 8 horas de curso. É um curso certificado. Nós estamos em 4 profissionais, mais o bombeiro. Então, nós temos o educador físico, que sou eu, falando um pouco desse processo de envelhecimento. Aí tem a fonoaudióloga também, que vai falar também desse processo de envelhecimento na parte de deglutição, né, disfagia e outras coisas que ela vai falar na hora. Temos também o nutricionista, falando dessa mudança da pirâmide alimentar, suplementação, o que a gente pode fazer para contribuir. E também temos a fisioterapeuta, que vai trazer dispositivos, ajustes na cadeira, transferência, vai falar um pouquinho para a gente. E o bombeiro, que ele vai dar ênfase em 4 situações. Então, a gente vai ter simulações ao longo das palestras com o bombeiro. Então, ele vai entrar numa simulação de uma queda, de um engasgamento, de uma parada cardíaca e de uma convulsão. Serão esses 4. E teremos vários patrocinadores, né? Nós temos aí um grupo muito fantástico de patrocinadores. Nós temos o MTA com Levi Pica, que é a musculação terapêutica adaptada, ele vai falar um pouquinho a respeito disso. Nós temos a Casa da Saúde aqui de Pindamonhangaba, que vai dar uns brindes e vai falar um pouquinho lá da loja deles. Nós temos também o Lácio Laboratório, e eu acho que ele vai fazer doação de 2 exames aí, hemogramas, né? Legal. Vamos ter também a Tenute Saúde, que é uma casa de suplemento alimentar, dieta integral, e ela vai levar algumas amostras lá para mostrar para o pessoal na hora. Nós temos também o Instituto de Tratamento da Dor, com o Dr. Walter Bonaparte, né? Eu não sei se ele vai conseguir estar presente porque ele vai estar viajando, mas vai alguém do Instituto falar desse Instituto para a gente, da importância dessa equipe multidisciplinar. Tem o Inspirato Café, que vai ajudar no nosso coffee. Temos a Anhanguera também, Olha só, que também está patrocinando com espaço para a gente, a Anhanguera aqui de Pindamonhangaba. Certo. Agradecer a todos esses patrocinadores, deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém. Muitos patrocinadores, tá, pessoal? Muitos patrocinadores, gente, será que eu estou esquecendo? Não, acho que eu falei de todos. E agradecer de estar aqui presente, obrigada pela oportunidade e espero que seja sucesso aí para todos vocês do Pode Ser. Então, minhas redes sociais. É o Instagram, né, que eu utilizo, que é @flaviamaral.gerontologia, e tem a da minha empresa, que é @Arro Consultoria Sênior. Chique. Certo? Muito legal. Pessoal, foi isso. Muito obrigado pela conversa, pela presença, né? Foi uma conversa muito importante que com certeza vai levar muitos ensinamentos para quem tem idoso em casa e provavelmente se um idoso assistir. E é isso. A gente vai ficar por aqui, pode ser? Pode ser.